Bom, hoje eu quero falar sobre o primeiro paciente em que eu perdi, que veio a falecer. Bom, para quem não sabe, eu ainda não falei aqui qual é a minha profissão, né? Mas eu sou técnico de enfermagem e eu já trabalho na área já tem quase 6 anos. E devido à minha profissão, a gente acaba vendo muitas coisas, né? Nesse âmbito hospitalar. E é claro que, cara, muitas vidas já passaram na minha mão. E nem todas elas, infelizmente, conseguiram prosseguir com a vida ou tiveram a recuperação que a gente tanto almeja como uma equipe de saúde, né? E hoje eu gostaria de falar sobre o primeiro paciente, assim, que eu perdi e que teve impacto profundamente na maneira como eu vejo a vida. E talvez isso sirva como um alerta para você viver melhor, né? Então vamos lá. É... Cara, eu comecei a trabalhar na época da pandemia, né? Meu primeiro emprego, e eu comecei a trabalhar na época da pandemia. E esse paciente em específico, ele veio. é, Ele teve complicações da Covid, né? E caramba, por que que me impactou profundamente assim? Porque a gente estava cuidando desse paciente e, cara, tava vendo uma melhora do quadro, sabe? Tava vendo uma melhora do quadro e algo que me impactou um pouco foi o seguinte: tava no nosso setor, a gente tava ali cuidando desse paciente, aí ela foi para outro setor e era um setor bem próximo do meu, né? E um dia eu fui beber água, pegar uma garrafinha de água e eu passei pela porta. E aí eu vi a, o paciente junto com a mãe dele. Mãe, tô falando ele, né? Mas junto com a mãe dele. E a mãe perguntou para o paciente o seguinte: se lembrava quem eu sou, né? Se ele, tipo, perguntou o meu nome e se lembrava quem eu era. E devido às complicações da Covid, a recuperação da pessoa estava usando traqueostomia. E eu lembro perfeitamente porque eu nunca tinha escutado a voz enquanto estava no meu setor dessa pessoa. E quando, quando a mãe perguntou, ela ocluiu a tráqueo e, cara, falou o meu nome. E ali eu tive um impacto assim tão profundo, tipo, caramba, ela sabe, tipo assim, sabe o meu nome, tipo, falou o meu nome e eu escutei a voz pela primeira vez e tava se recuperando muito bem. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Mas se passaram alguns dias, né? E quem trabalha em um hospital sabe que a rotina é intensa. É intensa, você tá sempre correndo, ainda mais quem é técnico de enfermagem, cara. Cara, a rotina é intensa, intensa, intensa. E eu lembro que eu tava super ocupado esse dia e eu tava indo buscar alguma coisa na farmácia, né? E indo pra farmácia tinha um lugar assim que a pessoa utilizava para tomar um banhozinho de sol, etc. E essa pessoa tava com a mãe. Aí eu falei, ai, tipo assim, queria ir lá, né, cumprimentar e tal. Só que eu falei, eu vou deixar para depois. Agora eu tô um pouco ocupado. Mas eu vi e pensei. E eu fui pra farmácia pegar minhas coisinhas ali. E depois eu voltei e fui medicar, acho que fui medicar algum paciente na enfermaria. E essa pessoa, ela passou também, tipo, passou com a mãe e alguém tava brincando com ela. Eu lembro que ela sorriu e da onde eu tava, do ângulo de visão que eu estava, eu consegui ver o sorriso e eu falei, caramba,
Que sorriso bonito, né? E eu ainda pensei novamente em, cara, poder ir lá, sabe? E mexer, brincar também. Só que eu não fiz. Não fiz porque eu falei, amanhã, no próximo dia eu vou. E no próximo dia, cara, eu estava de folga. No próximo dia, no caso, no dia seguinte, né? Sem ser o meu outro plantão. Eu estava de folga e uma colega de trabalho minha me mandou mensagem falando que esse paciente havia falecido. E eu lembro que eu levei um baque na época. Um baque porque eu não conseguia acreditar. Não conseguia acreditar porque eu estava vendo uma boa recuperação e o baque maior foi em relação ao tempo. Foi em relação ao tempo porque eu sou uma pessoa que eu sempre deixo as coisas para serem feitas no dia seguinte. E isso é com praticamente muitas coisas. Desde pequenas tarefas até conversar com alguém, ir na casa de alguém, mandar mensagem, ligar. Eu estou sempre, às vezes, adiando alguma coisa. E esse contato com as pessoas que são do meu convívio, que eu gosto muito. Então, foi o primeiro baque que eu tive, que tipo, cara, tudo tem que ser dito hoje, tá ligado? Porque no próximo dia a pessoa pode não estar aqui. De repente ela pode não estar aqui. Então, essa foi uma das maiores lições que eu aprendi nesse âmbito hospitalar e especialmente com esse caso. E eu lembro que eu demorei alguns dias para me recuperar desse baque, porque mexeu muito comigo essa questão do tempo, sabe? De eu adiar conversas, de eu adiar ficar assim ao redor de pessoas que eu gosto, que são do meu convívio. E foi um baque muito grande. E, e eu tô falando isso porque essa semana que se passou aconteceu quase a mesma coisa. Infelizmente eu estava passando perto de uma pessoa. Na hora eu não sabia que era infelizmente, né? Mas eu estava passando perto de uma pessoa e eu parei passando, né? Pensei, caramba, eu gostaria tanto de ver essa pessoa bem, de vê-la recuperada e poder seguir a vida dela. E passei e fui para minha casa, só que no dia seguinte eu recebo a notícia que essa pessoa faleceu. Então essa imagem, essa lição que eu aprendi há anos atrás, ela entrou na minha cabeça. Entrou não, porque ela nunca saiu, eu estou sempre relembrando desse momento, mas eu relembrei novamente, mais vividamente, essa cena, essa situação que eu passei alguns anos atrás, logo no início, quando eu estava iniciando as minhas vivências, né, em hospital. E assim, eu acredito que, cara, o hospital ele é um lugar que te ensina tanto. Veio um mosquitinho aqui. O hospital é um lugar que te ensina tanto. Eu acho que, assim, quando alguém entra dentro do hospital para trabalhar, eu acho que a pessoa ela não tem como não mudar, não tem como não amolecer o coração, a não ser, cara, só se a pessoa realmente não quiser e estar a fim de aprender com as situações da vida. Porque é um lugar que realmente, cara, te deixa com uma humanidade, tem essa capacidade de te deixar com humanidade, com humildade a respeito de tudo.
Mas enfim, essa historinha eu quis contar para vocês para ver se talvez auxilie vocês, porque na minha história pessoal ela foi sim, eu conheci esse paciente tão pouco tempo e mudou completamente a minha vida. Então, tem pessoas que, independente da situação que esteja, ela entra na nossa vida e em um curto espaço de tempo ela consegue modificar toda a nossa percepção de tudo e toda a nossa história também. Enfim, eu gostaria de ter trago para vocês essa reflexão e espero que eu consiga ajudar vocês com ela, né? Para melhor perceber o tempo e tentar passar, assim, sabe? Não deixar de fazer uma ligação quando estiver sentindo desejo ou ir conversar com alguém se você realmente quiser, porque realmente o mundo é imprevisível, né? É tudo imprevisível. Você pensa que tudo vai ser do mesmo jeito todos os dias, mas infelizmente não é. Tá? Às vezes acontece alguma coisa que muda completamente o, a sua vida, né? Então é isso. Beijão do Flávio para vocês e até o próximo vídeo.